Ekuabo, Oremi, estamos gravando o 6º vídeo referente a tabu. Como é um texto grande, eu estou me utilizando do notebook para não esquecer, porque na minha idade é tão fácil esquecer. Então vamos lá. Tabu. O que significa tabu? Eu selecionei no dicionário 3 questões. A própria pessoa ou coisa sagrada. Qualquer coisa que se proíbe supersticiosamente, por ignorância ou hipocrisia. Escrúpulo sem justificativa. Isso quer dizer tabu. A introdução, costurando os fatos desses tabus, que eu selecionei alguns. Pode ser que você saiba outros tipos de tabus que eu não saiba. Então, vamos lá. A esperança começa quando os segredos são revelados. Aprenda a língua iorubá, tradições e costumes do povo iorubá, que irá constatar a manifestação do pensamento fidedigno do povo iorubá aos orixás de Ileife, Nigéria. Em contraposição, nós é que criamos segredos inexistentes ao povo iorubá e ao culto aos orixás iorubá e Ileife. Principalmente para podermos usufruir a liberdade, principalmente de incluir no rito do Batuque do Rio Grande do Sul as normas e regras a certo tipo de classe social, abrir parênteses, homossexuais, fechar parênteses, que no passado era muito conveniente à sociedade religiosa do rito do Batuque do Rio Grande do Sul, principalmente por falta de adeptos religiosos ao culto do Batuque do Rio Grande do Sul. Respondendo para muitos, não queremos africanizar o Batuque do Rio Grande do Sul, isto é, fazer igual ao sistema do rito iorubá, Nigéria, África, aos orixás de Ileife. Nem podemos fazer isso. Por quê? Não podemos africanizar o Batuque do Rio Grande do Sul. Porque ambos os países possuem leis e costumes e tradições bem diferentes, como por exemplo, o rito religioso que realizamos aqui no Batuque do Rio Grande do Sul simplesmente era e ainda se faz um sincretismo geral, ou seja, do intercâmbio religioso interestadual. Isto é, antes eram feitos pelos escravizados através do transporte do charque a outros estados, para bem mais tarde, ou seja, durante a República, os gaúchos foram novamente buscar ainda mais subsídios religiosos para o rito do Batuque do Rio Grande do Sul no candomblé baiano e carioca. Recentemente, com a implantação da escola do ensino prático do idioma iorubá aos orixás africanos do grupo étnico dos estados iorubá, Nigéria, e com as pesquisas e de estudo da língua iorubá, nós constatamos existirem várias irregularidades no rito do Batuque do Rio Grande do Sul. Por quê? Nós não praticamos o rito aos orixás de Ileife, mas sim um rito da seita Yami-Adjé aos orixás, também nigeriano, também dentro dos estados do grupo étnico dos estados iorubá da Nigéria. Temos observado ultimamente que algumas pessoas se manifestam avesso
avesso aos nossos artigos de esclarecimento nas redes sociais, principalmente quanto ao sistema religioso, esse sem ter um ensino definido, ou melhor, uma mixórdia religiosa, sem o fundamento religioso aos orixás de lei e fé. Em princípio, o batuque foi feito com um sincretismo religioso da prática religiosa aos orixás de lei e fé, mas depois passou a ser feito o rito da seita Iemanjé, tendo como origem o mesmo sistema de feitiçaria utilizado de outros estados do Brasil, que era também, antigamente, o originário da seita Iemanjé, no grupo étnico dos estados Yorubá, Nigéria, África, que foi proibido pelos ingleses durante o período colonial, que se mantém até hoje. Em que o sacerdócio do batuque não difere, ou seja, quanto ao desacordo existente religioso entre os dois ritos, o do fundamento aos orixás, Yorubá, Dele e Fé, para o sistema de feitiçaria do Iemanjé. Volto a dizer, nós todos queremos mudar. Mudar significa transformar-se para tornar-se melhor e diferente. É através da ação de estudar e que iremos possuir o autoconhecimento. Eu compus uma frase que diz tudo. Nitaimó Edee Yorubá Kosi Sim Fi Orixá. O significado desta frase. Sem o conhecimento da língua Yorubá, não existe culto aos orixás. Então, para os senhores ver a importância que existe nós termos o conhecimento da língua Yorubá. Se nós não conhecemos a língua Yorubá, nós vamos ser papagaios de pirata. Vamos citar hoje alguns tabus existentes do rito do batuque do Rio Grande do Sul, que assim eu vejo. Pode ser que os senhores e as senhoras vejam diferentes. E eu tenho que respeitar a opinião dos senhores, como espero que os senhores respeitem as minhas ideias com relação a tabus. Para o primeiro item, para muitas pessoas os livros, artigos, textos e a educação religiosa são muito perigosas. Para algumas pessoas são muito perigosas. Por quê? Eles fazem as pessoas pensarem. Eles fazem as pessoas pensar. Se você lê um artigo, lê um livro, você vai ter um pensamento diferente, às vezes até do seu feitor ou da sua feitora. Segundo item, a proibição feita pelos pais e mães do santo em não deixar seus adeptos religiosos estudarem a língua Yorubá, que origina o ditado seguinte, que é normal se ouvir falar: orelha não passa cabeça. Então, se você estudar, se você pesquisar, vai ter um conhecimento igual ou maior do que o seu feitor ou feitora. E eles não querem isso. Quantos atritos eu pedia para os meus alunos não comentar, não criticar, porque eles aprenderam de uma maneira, vocês estão aprendendo de outra maneira. É mais fácil manobrar uma pessoa leiga, ou melhor, ignorante, do que a sábia. Nota, as línguas Yorubá e a de Anagó foram deturpadas por mais de 500 anos no Brasil, passando de ouvido a ouvido,
conhecida como sistema da oralidade, sem apoio na escrita, conhecida como sistema da oralidade, sem apoio na escrita. A deturpação das línguas africanas negras deu-se por causa das misturas de etnias desordenadas dentro das senzalas, onde negros africanos escravizados de cultura e línguas diversas conviviam lado a lado há anos a fio. Aí deu-se a mistura das línguas. Por isso que muitas coisas dentro do batuque é uma mixórdia. Mixórdia é uma miscelânea, é uma misturada que ninguém entende, nem os próprios iorubás não conseguem entender o que nós estamos dizendo para os nossos orixás, as rezas, por exemplo. Exemplo de confusão de línguas. Eu vou citar uma aqui fantástica. É comum se ouvir nos salões de festas os orixás pronunciarem ao darem conforto, principalmente quando fazem o gesto de colocarem nas mãos dos consulentes, daqueles que vão solicitar o conforto, o axé do orixá, para as pessoas, e dizerem as palavras seguintes: Kossi Mengué ou Kossi Mengué. Kossi, na língua iorubá, significa o seguinte: não há, não existe nada. Mengué é outra língua, sem ser a iorubá. Eu não sei realmente o seu significado, mas provavelmente quer dizer: não me chateie mais, não me chateia, trouxa. O resto da língua, o resgate da língua iorubá é imprescindível para o bom desempenho do rito aos orixás. Então, aquela frase que eu disse anteriormente, Nitaimoe de iorubá, Kossi, e sim, fi orixás. Sem o conhecimento da língua iorubá, não existe culto aos orixás. Terceiro item. O velho tabu das rezas e orações, cânticos sagrados do Batuque do Rio Grande do Sul. Elas estão sem nexo, porque foram elaboradas para o feitiço, ao colocarmos algumas palavrinhas nas frases, mas não para louvar, idolatrar os orixás. As rezas foram feitas para o sistema da feitiçaria da seita Iaminhajé, e não para o culto aos orixás do sistema e de origem de Ileifê. A maioria dessas rezas cantadas por nós no rito do Batuque do Rio Grande do Sul não servem para a feitura de orixás. Eu vou cantar tal reza para cortar em cima da cabeça da pessoa, não serve. Tem que ser feito um oriqui, uma coisa sagrada, individual. E como é que se faz o oriqui? Tendo o conhecimento da língua iorubá. A maioria dessas rezas cantadas por nós no rito do Batuque não serve para feitura de orixás. Repito, eu provo que a maioria dessas rezas cantadas no rito do Batuque do Rio Grande do Sul é um escárnio, ou melhor, um embuste por quem os fez. Quer dizer, embuste, uma mentira. Aquela pessoa preparou essas rezas para mentir para nós, porque nós somos papagaio. Tem que se saber o que está se dizendo aos orixás. O tabu consiste em não deixar traduzir as rezas. Os pais e mães do santo de antigamente diziam o seguinte: as rezas não podem saber o conteúdo, ou seja, o que elas dizem, e nem traduzi-las, porque são sagradas.
porque eles também não sabiam o que diziam as rezas. Nota, os negros escravizados e depois libertos e os afrodescendentes negros não iriam dar de mãos beijadas os significados, os conteúdos das rezas aos intrusos. Abrir parênteses, os brancos, fechar parênteses, no rito do Batuque do Rio Grande do Sul. A pergunta que se faz é: por que os afrodescendentes negros, gaúchos, abandonaram o batuque? Hoje, o que verificamos é que o índice de afrodescendentes negros gaúchos no batuque do Rio Grande do Sul é mínimo, enquanto deveria ser o majoritário. Está aí a prova de que isso tudo é um embuste, tudo é um escárnio, tudo é uma farsa. Os afrodescendentes negros gaúchos, quando perceberam que as rezas só serviam para feitiçaria, saíram fora e entregaram para os intrusos, abrir parênteses, brancos, fechar parênteses, e principalmente nas mãos dos homossexuais. Por isso que os homossexuais dizem que o rito do batuque é deles e não mais pertencem às famílias dos afrodescendentes negros gaúchos. Um jornal afro de Porto Alegre colocou um texto em outubro de 2015 em seu jornal: Africanizar o batuque. O autor desse texto, Pai Moser de Iemanjá. Em meu ponto de vista, é impossível se africanizar o batuque, porque são culturas e de leis bem diferentes entre os dois países, Nigéria e Brasil. Uma das diferenças, seja, na Nigéria é extremamente proibida a classe social homossexualismo ou da sodomia e outras tantas diferenças. Por isso é que eles, homossexuais, lutam contra a educação da língua iorubá no batuque do Rio Grande do Sul, assim como tamborilheiros. Mas agora, em São Paulo, estão criando uma língua, um dialeto, ou melhor, um dialeto iorubá chamado Bajubá. 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 Que significa alcançar a estima. Só é falada entre os homossexuais ou sodomitas. O tabu nisso tudo é de não mostrar o que é real. Sincretismo, o quarto item. Sincretismo. As culturas religiosas da Nigrícia, abrir parênteses, terra dos negros africanos, no continente africano, fechar parênteses, que mais pesaram no Brasil foram a do povo iorubá. Em segundo lugar, a do povo Adjedi, Anagó, que aqui no Rio Grande do Sul, abrir parênteses, aqui no Rio Grande do Sul nós chamamos de Jeje, fechar parênteses, provenientes da Nigéria e do Dahomey, também chamados de Daomé, Daomey e Dagomé, hoje República Popular do Benin. Desculpa. Coube a cultura religiosa iorubá, culto aos orixás de Ilê e Fê, a hegemonia em todo o Brasil, ou seja, de norte a sul. Em minha opinião, o fenômeno do sincretismo religioso se acentuou grandemente no Brasil em vista de ser o catolicismo a religião oficial do Estado, abrir parênteses, país, fechar parênteses.
durante o período colonial e imperial, abrir parênteses, de 1500 a 1889, fechar parênteses. Já na República, as crenças e rituais cristãos, especialmente católicos, que deram origem ao sincretismo, com os cultos religiosos e divindade dos negros africanos, com artimanha induzida pelos católicos, abrir parênteses, feitas pelas dioceses e bispado, fechar parênteses, de primeiro reverenciar os santos católicos para depois as divindades de origem africana. E nisso também podemos incluir a Umbanda, porque o batuque sempre ficou por baixo da Umbanda. A Umbanda é que emprestou a doutrina para o batuque. Nós fizemos tudo de acordo com a doutrina da Umbanda, que é regulamentada. A nossa não é regulamentada, até hoje não foi. Por isso que em breve vai sair puxa, me esqueci o nome. É a idade. Vai haver simpósio, vai ser um conjunto de associações e federações e o nosso povo de religião. Vamos ver que direção nós temos que tomar, inclusive com relação às leis, que será no capítulo 7, no vídeo 7. Então, o tabu está em os orixás serem também chamados de santos, por influência do catolicismo no batuque. São divindades, são orixás, mas não santos. Santo é a religião católica. Não sou adepto ao sincretismo religioso entre divindades de Yorubá e aos santos católicos. Por quê? Porque as divindades de Yorubá nasceram há 800 anos antes de Cristo. 800 anos de Cristo. E os santos católicos são santos de nossa época. O quinto item: possessão, transe, incorporação de orixá, estado de orixá, baixa do orixá, queda do orixá e o que eu mais prefiro, manifestação do orixá. Isso diariamente estou sendo contestado. Mas como é que não pode saber, que sabe, não sabe, e se sabe, se recebe, o outro não sabe. Então, eu fiz um resumo. Constitui-se no fato mais dramático e espetacular das religiões designadas afro-brasileiras. Para conceituá-las ou descrevê-las, seguramente, seria muito extenso. O melhor mesmo é indicar o parecer de pesquisadores nacionais e estrangeiros, como, por exemplo, Raimundo Nina Rodrigues, Arthur Ramos, René Ribeiro, Melville Erkovitz e Donald Pierson, Edson Carneiro e do Dr. Ernesto Laporta, psiquiatra e psicanalista gaúcho de Porto Alegre. Opiniões editadas no livro Estudos de Batuque. Autor: Carlos Galvão Kerps. Esse livro teve uma pequena tiragem. Hoje não se encontra em livrarias e nem em sebos. Feliz daquele que possui esse livro, porque ali conta a história de como era antes e de como é hoje o batuque. A manifestação do orixá dá-se de 3 modos. Consciente, as pessoas sabem da manifestação do orixá. Semiconsciente, a pessoa tem horas de consciência e horas de inconsciência. Inconsciente ocorre normalmente quando a pessoa possui vários anos de incorporação com o orixá. A pessoa perde a consciência e não se lembra de nada.
lendo as opiniões dos escritores e médicos, nenhum descreveu ser proibido o do saber da manifestação do orixá. E vocês vão ver por quê. Para dar como exemplo, na casa da religiosa de mãe Lídia Gonçalves Rocha, a mãe Dona Moça, a nossa mãe menininha do Batuque do Rio Grande do Sul, nos anos anteriores aos anos de 1970, era permitido fotografar os orixás no mundo. Como é que não sabia se era fotografado? O fotógrafo Léo Guerreiro fazia belas séries de slides coloridos em festas públicas aos orixás e depois colocava as fotos em binóculo de plástico para ser vendido às pessoas interessadas. Isso nos mostra que naquela época sabia-se que o orixá se manifestava na pessoa. Já em outras casas de religião era proibida a divulgação do orixá no mundo, principalmente para evitar constrangimentos, bem como para evitar tal fato que diziam ou dizem que a pessoa ao saber enlouquecia ou que o orixá não se manifestava mais na pessoa. Isto tudo para preservar o incômodo à pessoa e não ao orixá. Ou melhor, de um caboclo, de umbanda, egungun, quiomba, bara ou de um exu cruel incorporado se fazendo ou se passando por orixá. Isto é, de um resultado de promessa feita e não realizada, ou de uma pergunta com resposta falsa, oposta à verdade. Então, para se evitar todas essas incomodações, eu recebo orixá? Não preciso dizer que recebo ou que não recebo, mas eu sei que recebo. Eu sei que o orixá se manifesta em mim. Se me perguntar, eu digo, manifesta sim. Porque eu entro numa festa de uma maneira e saio de outra. Saio transpirando, suado. Aí eu vou dizer, eu passei a noite toda dormindo. Então eu fico dormindo em casa. Quem vai na chuva, vai para cima olhar. O orixá não dá consulta. É outro item. O orixá não dá consulta. Nem passe. Ele dá somente conforto através de um sopro. E deu! O que dá consulta e passe são as entidades seguintes: caboclo, egum, quiomba, bara, exu. O tabu é dizer-se que não se recebe ou manifesta o orixá na pessoa. Mas todos nós sabemos da possessão do orixá. Para comprovar, ao contrário, bem como da hipocrisia disto, é que se ouve dizer o seguinte: as pessoas que não recebem ou não se manifesta o orixá nelas, dizem facilmente que não recebem o orixá. Isto é falso segredo, ou seja, isto é um falso segredo, ou seja, entre os feitores de orixá com os filhos ou filhas do orixá. A pergunta a ser feita é: como essas pessoas sabem que não se manifesta o orixá nelas? E se é algo sobrenatural e não deixa a pessoa saber? Engraçado, né? O cara que diz que nunca recebe, que não recebe mesmo, ele sabe que não recebe. E diz facilmente que não recebe. Agora, aquele que o orixá se manifesta, por que não pode dizer?
Se antigamente se dizia. E por que hoje não pode se falar? Porque existe muita falcatrua, muita mentira, muito embuste. Orixá não é caboclo. Orixá não é Exu. Orixá não é Umbara. Há sem dúvida muito fingimento e simulação por parte de alguns indivíduos. Esta frase foi dita por Raimundo Nina Rodrigues. Quando existiam as provas aos orixás, não tinha esta hipocrisia. Por último, deixo aqui uma receita aos companheiros de fé. Quem aceita as irregularidades religiosas sem protestar, acaba cooperando realmente com elas. Agora, é o que eu tinha que falar sobre os tabus. Vou fazer um resumo do vídeo número 7. O vídeo número 7, iremos comentar sobre os assuntos que mais nos afligem no momento, ou seja, a maneira anterior e de agora da oblação de animais, oferendas, divindade dávida, oferta aos orixás. O som, decibéis nas casas religiosas, horário de culto, cozinha das casas de religiões, terão que estar dentro da resolução e ou normas da Anvisa e etc. Este será o nosso capítulo, o nosso vídeo número 7. Agradeço a todos aqueles que vêm me acompanhando, que vêm me prestigiando e tendo uma opinião diferente. Não que eu seja dono da verdade, não sou dono da verdade, eu estou simplesmente colocando a minha opinião em relação a tabus e com relação às novas leis que nós temos que respeitá-las. E não fazer com que as leis nos respeitem. E digo ainda mais, eu sei o que sei, não sei nada mais do que sei. Por isso, eu daria todo o meu conhecimento que eu adquiri até hoje em troca da metade que ainda não sei. Obrigado.